Às vezes me perguntam por que que a recuperação muscular tem aquele famoso ditado, parece que um trator passou em cima de nós, né? E não é só uma percepção subjetiva, não. É um processo, um fenômeno fisiológico e bioquímico que realmente leva à sensação de que um trator passou em cima de nós. Porque o trauma muscular ele não é só mecânico. Ele é um evento metabólico sistêmico que envolve todo o organismo. Do ponto de vista local, vai ter ali ruptura dos sacômetros, o sistema actina, miosina, ele não consegue fazer a separação por falta de ATP, né? Porque você está num processo que vai gerar uma inflamação, vai aumentar a produção de espécies oxidadas, a mitocôndria vai ficar mais disfuncional e você vai precisar esse processo actina-miocina que promove inclusive a contração e depois o relaxamento muscular, ele vai ficar comprometido porque esse processo consome muito ATP. Tem as microlesões de membranas que também vão levar ali a um processo, iniciar um processo de recuperação, de regeneração, e aos edemas, que inevitavelmente são formados, porque você tem um vazamento no processo regenerativo, você vai ter aí uma vasodilatação, você vai ter aí o extravasamento, quer seja pelo sistema linfático, quer seja pelo sistema circulatório, de líquidos para os interstícios. E aí você vai ter aí uma concentração maior de mioglobulina, potássio, etc. Você pode medir isso em exames que você vai ver uma queda na corrente sanguínea. No nível celular, você tem um outro problema. Você tem um problema físico, eletrofísico, que você, essa membrana mais desprotegida, né, vamos considerar assim, mais afetada, faz com que haja uma entrada muito grande de cálcio. E aí você tem um problema funcional iônico. Você entra muito cálcio, você não tem potássio suficiente para fazer o equilíbrio iônico. Essa entrada de cálcio excessivo vai levar, inclusive ajudar ao enrijecimento muscular também e levar a uma disfunção mitocondrial. E você tem ativação de proteases, você acaba quebrando cadeias de aminoácidos também, que é o que compõe a estrutura muscular. No nível ainda macro, você tem, né, com isso tudo, a ativação de citocinas, liberação de citocinas inflamatórias, sobretudo interleucina 6, TNF-alfa e prostaglandinas, e o sistema nervoso simpático fica ativado. O organismo entra em sistema de alerta, né? E aí está em todo um redirecionamento energético do corpo. O corpo sempre trabalha na lógica de defesa a curto prazo. Sempre. Então, eu vou fazer o que às vezes você fica prostrado, não é uma sensação simplesmente subjetiva, não. O seu organismo está priorizando economizar energia para proteger sua vida a curto prazo. É uma questão funcional biológica, né? E aí o corpo inteiro entra nesse modo de reparo. E no caso muscular especificamente, ele é um processo caro. A recuperação muscular, ela é cara. A manutenção muscular, só se a gente pensar, a manutenção muscular, ela já é muito cara. É por isso que quem tem muita massa muscular, o metabolismo basal, ele é alto. Porque manter músculo é custoso para o organismo. Por isso que
em 2 meses separado de academia, você vai ver a nítida a perda, né, muscular. E também você comendo menos proteína, que é a base, a cadeia de aminoácidos, é a base para a formação muscular, você vai perceber dificuldade de ganho muscular ou chegando até a perda, chegando a um catabolismo, né? Ou seja, não só a manutenção, a construção, mas aí a reconstrução muscular, ela é muito cara para o organismo. Cara significa o quê? Consome muito ATP. E aí você pensa, está o sistema inflamado, você está com mitocôndrias disfuncionais, alta emissão de espécies oxidadas, com uma relação NAD-H, NAD mais ruim, né? E você precisando manter o organismo vivo inteiro com a variável agora de recuperação, de reparação muscular. Ou seja, você vai ter que fazer síntese de novas proteínas, vai ter que ter uma remodelação de matriz extracelular, como por exemplo de colágenos, e ativação de células, que a gente chama de células satélites, células que vão ali promover a regeneração, iniciar a regeneração muscular. Isso tem uma atividade ribossomal elevadíssima, né, que resulta em quê? Alto gasto energético, mesmo em repouso, a regeneração muscular. E aí, por isso, o repouso não é porque você quer fazer de repouso, não, você não dá conta. O organismo te força a fazer repouso. O organismo, e tem um outro fator, inibe, porque a liberação de citocinas inflamatórias inibe também o sistema dopaminérgico. Você tem tanto a dessensibilização dos receptores, sobretudo D1-like, que é D1 e D5, que vão ser tanto responsáveis pelo sistema de ação, lembrando que a dopamina não é um hormônio do prazer, muitos falam isso por desconhecimento, são 4 vias essenciais, tá? Desde motricidade, a foco e raciocínio, a motivação e a ação pela recompensa, tá? Tem todo um ajuste, que são 4 vias, as vias da dopamina no organismo, mas isso especificamente, o organismo também reduz a síntese de dopamina e os receptores ficam menos sensibilizados. Do ponto de vista eletrofísico, dado a essa disfunção da membrana, a bomba sódio-potássio, que vai fazer com que haja, no ponto de vista muscular, o sistema contrátil, né, tanto estendeu, contraiu. Então, nessa contratação, você vai ter ali tem 2 fatores importantes. Você vai precisar da que a gente chama de bomba sódio-potássio, é o que? O potássio entrando nas células com carga iônica positiva e o sódio saindo com carga iônica negativa. Isso ativa que a química aconteça. Antes da química vem esse fenômeno eletrofísico, tá? E tem um outro fator. O músculo enrijecido, ele não vai liberar uma substância essencial anti-inflamatória, que é a miocina, e nem também a tirosina. Então mas sobretudo a miocina, ele está inibido, que é um potente anti-inflamatório, sabe? Também você vai ter que
fazer com que haja um equilíbrio, porque, como eu falei, há uma entrada muito grande de cálcio. Tá? Por isso, também, uma alimentação pós-trauma bastante rica em potássio é extremamente positiva. Magnésio também. O magnésio de forma não tão intensa igual o potássio, ele também participa muito nesse equilíbrio. Só que tudo tem seu custo. Não tem nada de graça nem para o nosso corpo. Isso consome muito ATP e de forma contínua. Aí a mitocôndria que eu mencionei, ela parte, tá, não é danificada diretamente, mas ela está disfuncional. Aí há uma diminuição de produção de ATP e a célula fica com baixo rendimento, com baixa produção de quantidade de ATP. E já esse processo inflamatório, que é normal que vai acontecer, né, liberando neutrófilos e macrófagos, vai consumir muita glicose, inevitavelmente, você precisa. Só que aí, se você não tem glicose, vai entrar no processo, tendo ou não tendo, vai entrar no processo que chama neoglicogênese. Você vai produzir glicose a partir da gordura, né? O seu fígado vai fazer esse processo que chama neoglicogênese, o glicerol sendo convertendo glicerol para entrar como glicose, fazendo a conversão, e vai ter uma outra situação que você vai ativar inevitavelmente uma outra via que chama glucose, que é o quê? Você vai quebrar aminoácidos para poder gerar energia. E onde estão esses aminoácidos? Nos músculos. Então, isso vai acontecer mesmo o organismo estando ali abastecido de glicose, de gorduras. Ele vai entrar porque ele vai tentar gerar energia de todas as maneiras. E aí vai ocorrer um catabolismo. Você vai começar a quebrar fibras musculares para regenerar outras. Essa questão de ativação do sistema imune, também na ação dos macrófagos, você vai liberar mais citocinas inflamatórias. Por isso que você precisa de sistemas regulatórios do organismo. Um deles é o próprio sistema dopaminérgico, mas outros são as células T, os linfócitos T regulatórios, porque você não pode ficar inflamando o resto da vida. Vai ter uma hora que é o seguinte, o organismo tem que sinalizar, parou, tá já recuperando, vamos voltar ao estado normal, né? Porque a inflamação aguda ela é essencial para a recuperação. A crônica já é um fator complicador, aí ela já não é positiva. Isso significa o quê? O seu sistema imune ou regenerativo não está dando conta por si só da recuperação. Aí é inevitável entrar com alopáticos para poder ajudar o sistema. Nesse momento, você tem que entrar com anti-inflamatório. Não no momento inicial, porque a inflamação inicial ela é mecanismo de defesa, é essencial. Bom, e aí, como eu mencionei, o próprio sistema, com isso o hipotálamo, recebe informação fazendo com que ele mesmo entenda, baixa a motivação, baixa o gasto de energia, faz uma conta. Agora é preferível sobreviver ou agir? Sobreviver. Então, para de qualquer ação. Aí você tem esse sistema induzindo tanto dor, que ela parte do hipotálamo, quanto desmotivação, né? Além da real falta de energia. O sistema nervoso central, como mencionei, ele ativado, ele vai aumentar a sensação de fadiga,
você vai estar com hiperativo, isso vai gerar um estresse, e também vai levar, junto a todo esse conjunto, a essa sensação de prostração, falta de energia, queda de motivação, e aí não é questão psicológica, não, é bioquímica. Se você está com menos conversão de dopamina e menos produção, e você está com o próprio hipotálamo, vai desensibilizar, levar sinais, sobretudo D1 e D5, são os receptores de dopamina, D1, D2, D3, D4, D5. E aí, sobretudo D1 e D5 vão ficar desensibilizados. Você não vai ter essa busca de recompensa, busca pela ação, concentração, isso tudo vai ficar comprometido. E mesmo que a lesão seja, por exemplo, numa perna, isso vai envolver todo o sistema metabólico do organismo, né? E como eu mencionei, vai ativar a glucose, você vai consumir aminoácido para gerar energia também, que a própria liberação, uma coisa interessante, a própria liberação excessiva de citocinas leva a uma resistência à insulina. Resistência à insulina significa o quê? Que para as células captarem a insulina é quem vai fazer ali o processo de degradação da glicose para que ela, via GLUT4, o receptor GLUT4 nas células, entre nas células para poder ser transformada a glicose ligada já ao GLUT1, entre no ciclo de Krebs, vira energia. Só que se houver resistência à insulina, você não tem como processar a glicose, você não tem que fazer a metabolização da glicose. A função da insulina é essa. Só que você está com resistência à insulina devido à quantidade de citocinas inflamatórias. É temporária, mas ocorre. Aí o organismo tem que achar meios alternativos, que vai ser a neoglicogênese e a glucose. O músculo vai ter normal um espasmo, uma proteção contra a nova lesão, ele vai ficar mais enrijecido. E também, como eu mencionei, o cálcio que está em excesso, ele vai dificultar o relaxamento muscular, assim como o sistema miocina-actina está comprometido. O próprio edema que forma, ele aumenta a pressão local e vai reduzir, sim, a motilidade. Já as prostaglandinas vão levar sinais para o hipotálamo, que vai sinalizar como dor. Por isso você sente a dor. Você tem como amenizar a dor sem promover a cura, né? Então você toma uma dipirona. A dipirona, que ela está enganando o seu hipotálamo. Ela não está cuidando de regeneração em momento algum, mas ela está fazendo com que o seu hipotálamo sinalize por menos dor, né? E esse processo de recuperação muscular, dada com um tipo específico de células, ele não é um processo, eu não vou dizer que assim, ele é extenso, mas ele também não é um processo curto. Você tem ali até 72 horas uma intensidade maior de dor, de contração, de fadiga. Depois aí de mais ou menos uns 7 dias, você começa já a sentir uma melhora, mas a recuperação completa aí são semanas. Não é dos mais lentos processos de recuperação, mas não é dos mais rápidos. Inclusive está mais para ser dos mais lentos do que dos mais rápidos. Por quê? Porque ele é custoso, como eu mencionei, ele consome muita energia. E uma coisa muito importante, essa maquinaria biológica nossa, ela funciona baseado na sobrevivência a curto prazo. Esse é o princípio.
você vai reservar energia ou evitar gastar energia para a reconstrução, em prol de defesa da vida. Né? Seu corpo entende, peraí, eu não vou gastar energia, eu tenho que me recuperar e tenho que me manter vivo. Energia vai ser direcionada para manter tudo básico em funcionamento e regenerar o que foi onde houve a lesão, né? Como eu mencionei, com redução de dopamina, aumento da inflamação, aumento de fadiga. Processo incontrolável, tá? Não é mente, não. Não tem esse negócio de bioquímica e fisiologia pura. Bom, mas é isso. Falando aí no nosso podcast hoje sobre recuperação muscular. E qualquer dúvida vocês quiserem, coloquem aí, que a gente bate um papo, eu agradeço, e que a gente possa aí levar informação pela melhor qualidade de vida de todos.